Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 4. Em meu sonho, vi também que o intérprete o tomou pela mão e o introduziu em outra sala, onde havia 2 meninos sentados, cada um em sua cadeira. O mais velho chamava-se Paixão, o mais novo, Paciência. Paixão parecia estar inquieto, mas Paciência estava muito tranquilo. Então, o cristão perguntou: qual o motivo da inquietude de Paixão? E o intérprete respondeu: seu mestre prometeu que o concederia coisas de muito valor no ano que virá, mas ele as quer agora, não deseja esperar, enquanto Paciência está disposto a aguardar. Naquela hora, vi um homem andar em direção à Paixão, trazendo-lhe um saco de tesouro e derramando-o a seus pés. Ele tomou o dinheiro e se regozijou nele, enquanto ria de Paciência com escárnio. Mas tirei meus olhos da cena e ele já havia esbanjado tudo o que recebera. Nada lhe sobrara, senão alguns trapos. Cristão: podes expor essa situação com mais clareza para mim, intérprete? Intérprete: esses 2 meninos são figuras. A paixão dos homens neste mundo, a paciência dos homens do mundo vindouro. Como tu podes ver, a paixão deseja receber seu tesouro este ano, não no próximo, ou seja, neste mundo. Assim são os homens daqui. Anseiam por conquistar todos os bens que puderem e gozá-los agora, sem esperar pelo ano que se aproxima, ou seja, o mundo vindouro, para receber a porção mais valiosa que lhes cabe. Aquele provérbio, melhor um pássaro na mão do que 2 voando, tem mais influência e autoridade sobre eles do que todos os testemunhos divinos dos tesouros que guarda o mundo vindouro. Todavia, tu observaste que ele gastara todo o tesouro rapidamente, e nada lhe sobrara, senão alguns trapos. Assim sucederá a todos os que são semelhantes a ele, quando este mundo tiver um fim. Cristão: vejo agora que Paciência é o mais sábio dentre os 2 meninos em muitos aspectos. Primeiro, porque aguarda os melhores tesouros. Depois, porque achará neles sua glória, quando o outro nada possuirá além de trapos. Intérprete: podes ainda adicionar mais uma coisa. A glória do mundo vindouro será eterna, mas as daqui desaparecerão de repente. Portanto, Paixão não tinha razão para rir de Paciência por obter seu tesouro primeiro. Paciência é que poderá rir de Paixão quando finalmente alcançar seu valioso tesouro, pois irá gozá-lo para sempre, enquanto o de Paixão ter-se-á acabado. O primeiro dará lugar ao último, pois chegará a sua vez. Todavia, o último a ninguém cede o lugar, pois nenhum outro o sucede. Portanto, aquele que obtém sua porção primeiro irá dispor de tempo para gastá-la no presente. Mas o que recebe sua porção por último a terá para sempre, pois já não haverá o presente. Pois bem fora dito, recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Lucas 16, 25. Cristão: sendo assim, noto que a escolha mais sábia não é cobiçar as coisas do presente, mas aguardar as vindouras. Intérprete: dizes bem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. No entanto,
As coisas terrenas e nosso apetite carnal são vizinhos próximos. Por outro lado, as coisas vindouras e os sentidos da carne são estranhos um ao outro. Prova disso é que, no primeiro caso, a amizade é imediata. No segundo, porém, a distância permanece. Ainda sonhando, vi intérprete tomar Cristão pela mão e levá-lo para um lugar onde havia um fogo queimando contra a parede. Um homem estava em pé diante da cena, jogando água sobre o fogo, a fim de fazê-lo cessar, mas o fogo tornava-se cada vez mais alto e mais quente. Cristão, o que significa isso? Intérprete: este fogo é a obra da graça efetuada no coração. Aquele que joga água sobre as chamas na intenção de extinguir o fogo é o diabo. No entanto, como vês, o fogo apenas aumenta e arde com mais intensidade. Veja também o motivo. Intérprete levou Cristão para trás da parede, onde viu um homem com um vaso na mão, derramando óleo continuamente sobre o fogo, sem que ninguém o notasse. Cristão: o que significa isso? Intérprete: este é Cristo, aquele que, com o óleo de sua graça, mantém a obra antes já iniciada no coração. Assim, não importa o que faça o diabo, a alma do seu povo permanece em sua graça. 2 Coríntios 12, 9. O homem escondido atrás da parede, enquanto alimenta o fogo, simboliza o quão difícil é para aquele que está sendo tentado enxergar a obra da graça mantida viva na alma. Outra vez, ainda sonhando, vi o intérprete tomá-lo pela mão e levá-lo a um lugar agradável, onde fora construído um majestoso palácio, formoso à vista. Cristão encantou-se ao contemplá-lo. Viu caminhando sobre o topo do palácio algumas pessoas vestidas com roupas douradas. Cristão: podemos ir para lá? Intérprete tomou-o pela mão e o levou em direção à porta do palácio. Diante da porta, um grande grupo de homens aguardava, como se desejasse entrar, mas não ousasse fazê-lo. Ali havia também um homem assentado próximo à porta, numa mesa de apoio, com um livro e um tinteiro diante de si, coletando os nomes daqueles que haveriam de entrar. Cristão viu ainda que à entrada do palácio encontravam-se muitos homens vestidos com armaduras, guardando a porta, resolutos a ferir qualquer um que ousasse adentrá-la. Cristão pasmou-se um tanto com a cena. Quando, finalmente, todos os homens começaram a recuar por medo dos homens armados, Cristão observou um senhor, de aparência robusta, caminhando em direção ao homem assentado próximo à porta, dizendo: escreva o meu nome, senhor. Imediatamente, após seu nome ser colocado no livro, ele desembainhou sua espada, colocou na cabeça o elmo e apressou-se em direção à porta, avançando sobre os homens armados, que vieram sobre ele com força letal. Todavia, o homem de forma alguma se atemorizou. Antes, passou a desferir golpes cada vez mais aguerridos. Depois de muito ferir e ser ferido por aqueles que intentavam mantê-lo fora do palácio, conseguiu ultrapassá-los e abrir caminho. Atos 14, 22. Ao adentrar o palácio, ouviu a doce voz vinda dos que ali habitavam, mesmo daqueles que caminhavam no topo, dizendo: entre, entre, ganhaste a glória que dura para sempre. Então o homem entrou e viu-se vestido das mesmas roupas que eles.
Ao testemunhar a cena, Cristão sorriu e disse: acredito que sei o significado disso. Deixa-me entrar. Intérprete: não, fique até que tenha lhe mostrado um pouco mais. Depois poderás seguir o teu caminho. Intérprete tomou outra vez pela mão e levou-o para uma sala muito escura, onde havia um homem numa jaula de ferro. O homem parecia triste. Encontrava-se sentado, com os olhos voltados para o chão, as mãos atadas, e suspirava, como se seu coração fosse partir. Cristão: o que significa isso? Ao ser questionado, intérprete ordenou que Cristão falasse com o homem. Cristão: quem és tu? Homem: sou o que não era antes. Cristão: e o que eras antes? Homem: era um professor próspero e honesto, tanto aos meus olhos quanto aos olhos dos outros. Pensava ser digno da cidade celestial e me alegrava só em pensar o que ali haveria de gozar. Lucas 8:13. Cristão: bom, mas o que és agora? Homem: sou agora um homem desesperançoso, preso nessa condição e nessa jaula de ferro. Não posso ser liberto. Não posso. Cristão: mas como chegaste a tal condição? Homem: deixei de vigiar. Deixei de ser sensato. Soltei as rédeas de minhas luxúrias. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se retirou. Tentei o diabo e ele veio a mim. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Meu coração endureceu-se tanto que já não posso me arrepender. Cristão: intérprete, haverá esperança para um homem em tão terrível condição? Intérprete: pergunte a ele. Cristão: peço que o faças. Intérprete: diga, homem, há algum outro destino para ti, senão permaneceres preso nesta jaula de ferro? Homem: não há. Intérprete: por quê? O Filho do Deus bendito é misericordiosíssimo. Homem: o crucifiquei outra vez. Hebreus 6:6. O desprezei. Lucas 19:14. Rejeitei seus caminhos de retidão, profanei o seu sangue e ultrajei o Espírito da graça. Hebreus 10:29. Portanto, fui privado de todas as promessas. Agora nada me resta além de ameaças. Ameaças terríveis e aterradoras do julgamento e da ira ardente que haverão de me consumir como a um inimigo. Por que te permitiste chegar a este ponto? Intérprete perguntou. Homem: por causa das luxúrias, prazeres e ganhos deste mundo. Prometiam-me muito deleite ao usufruí-los, mas agora cada um deles me abocanha e rói minha carne como se fossem vermes candentes. Intérprete: não podes tu te arrependeres e retornar? Homem: Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer que há alguma saída, pois Ele mesmo me encerrou nesta jaula de ferro. Homem algum poderá tirar-me daqui. Ó eternidade, eternidade, como haverei de lutar contra a miséria que me aguarda na eternidade? Intérprete: cristão, lembre-se da miséria deste homem. Seja ela motivo de cautela contínua para ti. Cristão: que terrível situação!
Deus me ajude a vigiar, a ser sensato e a orar para que não tenha o mesmo miserável fim deste homem. Não será chegada a hora de seguir o meu caminho, Senhor? Intérprete. Espere apenas que te mostre uma coisa a mais. Então poderás seguir o teu caminho. Outra vez, intérprete tomou o cristão pela mão e o levou a um pequeno quarto, onde havia um homem a levantar-se da cama e ao vestir-se. Estremeceu. Cristão. Por que treme este homem? Intérprete. Diga-lhe o motivo, homem. Homem. Essa noite, enquanto dormia, sonhei que os céus se obscureciam em demasia. Trovejava e relampeava tão terrivelmente que me pus em agonia. No sonho, olhei para cima e vi as nuvens se estenderem numa velocidade incomum. Logo, ouvi um alto som de trombeta acompanhado de um homem sentado em uma nuvem, junto com os milhares celestes. Então, todos em chamas, assim como estavam os céus. Ouvi, então, uma voz que dizia: Levantai, vós que estáis mortos, para que sejais julgados. Dito isso, as pedras rolaram, os túmulos se abriram e os mortos vieram para fora. Alguns deles pareciam extremamente felizes, andavam de cabeça erguida. Outros tentavam se esconder sob as montanhas. 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16, Judas 14, João 5, 28, 29, 2 Tessalonicenses 1, 7, 8, Apocalipse 20, 11 ao 14, Isaías 26, 21, Miqueias 7, 16, 17, Salmos 95, do 1 ao 3 e Daniel 7, 10. Então vi o homem assentado sobre a nuvem abrir um livro e ordenar que se aproximassem todos. No entanto, havia ainda uma distância conveniente entre ele e os outros, como se distancia o juiz dos réus num tribunal, por causa de uma chama intensa que diante dele ardia. Malaquias 3, 2, 3, Daniel 7, 9 e 10. Ouvi também ser proclamado àqueles que o acompanhavam: reúnam o joio, a palha, o restolho e lancem-nos ao lago de fogo. Mateus 3, 12, 13, 30. Malaquias 4, 1. Assim, um abismo sem fundo se abriu exatamente onde eu estava, e do mesmo lugar saíram fumaça e brasas de fogo em abundância, fazendo sons monstruosos. Também lhes foi dito: reúnam o meu trigo no celeiro. Lucas 3,17. Logo após, vi muitos serem apanhados e levados para dentro das nuvens, enquanto eu era deixado para trás. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Procurei me esconder, mas não fui capaz, pois o homem assentado sobre a nuvem tinha os olhos fixos em mim. Meus pecados me vieram à mente e minha consciência me acusava de todos os lados. Romanos 3, 14 e 15. Foi dessa forma que despertei. Cristão, mas o que te fizera temer tanto essa visão? Homem, pensei que o dia do julgamento havia chegado e que eu não estava preparado para ele. Entretanto, o que mais me atemorizou foi o fato de os anjos terem reunido a muitos outros, mas me deixado para trás. O abismo do inferno se abrira exatamente onde eu estava. Minha consciência também me deixara aflito, e no sonho o juiz não tirava os olhos de mim, demonstrando estar indignado. Intérprete. Cristão, consideraste todas essas coisas? Cristão. Sim, trouxeram-me esperança e medo,
Intérprete: bom, mantenha todas essas coisas em mente, para que te sirvam de aguilhão, instigando-te a caminhar em frente, sem se desviar do caminho correto. Cristão começou a cingir os lombos e a preparar-se para a sua jornada. Intérprete: que o Consolador esteja sempre contigo, bom cristão, guiando-te no caminho que leva à cidade. Cristão seguiu seu caminho, dizendo: aqui meus olhos contemplaram coisas raras e proveitosas, coisas agradáveis e terríveis, que me farão persistir no que uma vez iniciei. Manterei minha mente nelas e me lembrarei do motivo pelo qual me foram mostradas. Que eu seja grato, ó bom intérprete, a ti.